conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De forma relâmpaga, estamos caminhando para o Natal do Senhor. Como está sendo a preparação desta festa aqui dentro? É Ele que eu estou esperando ou outra coisa? Nós acendemos a terceira vela, simbolizando que a luz, à medida em que vai chegando, ela vai se tornando mais potente. E a luz tem uma missão de iluminar. Certamente, como os nossos olhos agora não podem ver, essas três velas aqui acesas não acrescentam nada, praticamente, à luz do dia ou deste lugar. Mas espiritualmente significa que quanto mais a luz se encandece, quanto mais a luz se expande, a tendência é ela mostrar o que realmente existe ao nosso redor. Em se tratando do espírito natalino, estas chamas, aqui eu saio desta
iluminação física para a luz da palavra de Deus. Então ela vai exercendo o mesmo papel, porque esta luz nós a contemplamos pelo olhar, esta da palavra de Deus pelos ouvidos. Então essa luz tem a missão de iluminar, mas iluminar o quê? Trevas. Eu hoje posso dizer que estou iluminado se eu disser que sim, eu corro um risco enorme de estar nas trevas. Como Jesus disse um dia aos fariseus: vocês dizem não ter pecados, portanto o pecado de vocês permanece. O ditado diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar, que não quer ver. Mas a palavra, ela é insistente. Porque Deus, quem nos dirige a palavra, enxerga o que nós não enxergamos em nós. Por isso ele insiste, oportuna e inoportunamente, para que essa luz seja cada vez mais forte e eu me renda à sua luz e permita que ela mostre o que precisa ser mudado em mim. Bom, se eu estou satisfeito por aquilo que sou, pelo meu comportamento, pela minha religiosidade, pela minha fé, eu vou passar mais um ano nas trevas. Ou numa luz lusco-fusco. Ora eu vejo, ora eu não enxergo nada, ora eu entendo, ora eu não entendo nada. E aquele espaço que tem que ser aonde a luz quer chegar, ainda está impedindo, algo está impedindo que ela chegue. E eu me encontre na verdadeira natureza com a qual Deus me pensou. O Natal está às portas. Eis que o tempo está próximo. É uma das expressões que mais nós ouvimos nestas épocas. Preparai, cuidado, o tempo se faz próximo. É como que se alguém nos dissesse: como você está vivendo? Como está o seu coração na verdade das verdades? O mundo continua matando Deus. O mundo continua crucificando Jesus Cristo. E eu? Será que não estou sendo morto, esmagado também pelo mundo? São Tiago adverte essa comunidade de uma forma assim muito gostosa. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Porque aqui no Evangelho nós ouvimos João: ficai firmes até a vinda do Senhor. E São João está num momento de, vamos dizer assim, de crise. Está nas vésperas da sua degolação por Herodes, quando Herodíades pede num prato a sua cabeça, uma cena fortíssima. Está preso
por ser a luz, por anunciar a verdade, por denunciar o pecado, por ser essa luz que incomoda, porque ilumina o que eu não quero ver. E insiste, preparai o caminho do Senhor. E ele está num tempo aqui perguntando, vai lá, pergunta ao cara, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Quem que nós estamos esperando realmente? Se é que estamos esperando. Todos nós passamos por momentos de crises. E todos nós fazemos perguntas deste gênero. Quem sabe fazemos perguntas mais pesadas ainda. Será que Deus existe? Se Deus existisse, estaríamos vivendo a nível mundial esta situação social? Se Deus existisse, será que Ele não olha para tanta violência, para tanta corrupção, para tantas desgraceiras humanas e sociais? Será que Deus não olha para esses fenômenos que estão dizimando multidões? Será que eu não faço perguntas desse gênero sobre a minha vida? Quando entra o pecado, por que que o outro cresce e eu não? Por que que aquele não vale nada e ele tem tudo e eu não tenho nada? Eu faço as coisas mais corretas possíveis e na minha vida as coisas não funcionam, não rendem. E por aí afora. Ficai firmes até a vinda do Senhor. E aqui o apóstolo fala como a maioria dos grandes pregadores, eles usam o exemplo das forças naturais, da natureza. Olha, vede o agricultor. Ele espera o precioso fruto da terra e fica firme, até cair a chuva do outono ou da primavera. Olha Isaías, alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegrias e louvores. Eles nos colocam para observarmos que o processo da vida é tão natural quanto uma planta que cresce. Porém, nós vivemos colocando empecilhos, nós vivemos apagando luzes que querem nos mostrar a verdade, porque elas nos incomodam. O que incomoda? Porque eu estou vivendo de forma incorreta. Quem está nas trevas odeia a luz, por quê? Não quer, não admite. Essa luz do Natal, ela quer entrar. Essa é a diferença que eu ouso dizer assim, pouco nós percebemos. Qual é o sentido dessa luz do Natal? Não é para condenar. Eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. O Natal acontece não é para me castigar, porque se eu fosse e você fôssemos castigados, não estaríamos aqui, o mundo não existiria mais. Como uma santa diz, eu sou nada e mais o pecado. Essa consegue enxergar por que Natal? Qual é o valor e o sentido do Natal? Eu sou nada mais pecado. E a graça me quer, me ama, porque ela quer me libertar do pecado, que é a morte que reina em mim. Então, se nós tivéssemos essa consciência consciente de que é o meu pecado que me impede de ver com clareza,
eu desejo como que se fosse um câncer e um médico que me curasse desse câncer. Quem não quer se livrar de um câncer? Agora eu vou para um médico receoso que ele vai me castigar e me matar? Seria muito contraditório. Se eu vou a um médico extremamente confiante de que a medicina, que a ciência vai me curar, o pecado não é pior do que o câncer? Ou eu não entendo isso dessa forma? Então ele é o médico. Vai dizer para João Batista: o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista. Os paralíticos andam. Os leprosos são curados. Os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam. E os pobres são evangelizados. Esse é o cara, esse é o Natal. E por que eu tenho medo? E por que eu não me abro a ele? Por que fazemos tantas restrições? Uma das coisas mais fortes que para mim Jesus fala, depois que os discípulos de João vão embora, aí ele começa a falar sobre João. Para eles, quem era o cara. Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior que João Batista. É Jesus que está falando, que é o homem maior, pela atitude do cara, porque foi ele que enfrentou tudo antes dele para preparar o caminho dele. Porém, isso quer dizer respeito a mim e a você, o menor no reino dos céus é maior que ele. E a nossa mania de grandeza impede a luz de nos iluminar. E coloca-nos em nós a insegurança e o medo da conversão, da santidade. Porque levamos e carregamos uma bagagem pesada, supersticiosa, por causa de castigo. Deus vai me castigar. Temos essa impressão de um Deus caprichoso, um Deus coronel, um Deus despótico, um Deus sei lá, que não perdoa, que ele não perde a oportunidade. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que Jesus quer nos falar agora? Dele mesmo. Ele, que é o maior, nasceu numa cocheira, sei lá se cocheira, gruta, sei lá. Quer ser grande? Rume para ser o menor? São Tiago de novo. Ficai firmes até a vinda do Senhor. Também vós ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. O que eu estou esperando? Quantos natais nós já vivemos? Se ela estiver me escutando, ótimo. Aqui na Santa Cruz agora, às 7 horas, tinha uma intenção de ação de graças da vizinha ali. Desculpe, ela está escutando. 100 anos ela está fazendo hoje. Hoje, 100 natais. Isso é brincadeira? E eu e você, quantos natais nós já vivemos?
E todos os natais nós escutamos: ficai firmes e fortalecei, porque a vinda do Senhor está próxima. Isto não significa nada. E qual é o Natal que eu estou preocupado em preparar? Se é que estou preocupado em preparar alguma coisa. Uma pessoa me dizia há pouco tempo, nem lembro quem, nem sei aonde, graças a Deus: Padre, os piores momentos da minha vida é quando a gente se reúne em família, só sai briga. Um fala mal do outro e vira aquela anarquia. Eu não lembro, mas se eu não disse, eu deveria ter dito. Você pode ter certeza que não é só na sua família, não. O que mais não sei, mas a gente vê muito, escuta muito, a família falar mal da própria família. O sangue falar mal do próprio sangue. É a pior desgraça que existe, é falar mal dos outros. E quantas vezes eu, Padre Lalim, cometo essa desgraça desse pecado. Ficai firmes com a vinda do Senhor. Olha aqui. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Ele está falando isso para aquela comunidade convertida ao Evangelho. Não queixais uns dos outros. Se eu tiver consciente de quem eu sou, eu falaria mal de alguém? Se eu olhar nesse espelho, aqui dentro, eu vou ter coragem de falar mal de alguém? Aí acabo que quando eu estou falando mal de alguém, eu estou falando mal de mim mesmo. O que eu estou falando do outro está em mim. A raiva, a vingança, sei lá. Por que eu falo mal de alguém? Não é um sentido de vingança? Às vezes até por inveja. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Permaneçamos firmes na oração com a liturgia da palavra. Eu já disse aqui outra vez, procuremos não ficar inventando orações. Não cairmos na tentação de ficar procurando magias, atalhar caminhos, buscar apelações. Não inventemos. Já está tudo pronto, mastigadinho. A liturgia da palavra que vai nos dando passos. A liturgia que é o espelho que reflete a minha realidade interior. É um espelho que vem da minha realidade interior, que me faz ver o pecado dessa mundiça aqui. Não para falar mal dele, para ficar... para ver que ele está sendo o meu espelho, para que a desgraça dele me conceda a graça de sair da minha, não para julgá-lo, porque se eu julgo eu estou vivendo na mesma situação. Por que não? A liturgia me leva a rezar por ele, porque o que nele estou julgando está em mim, portanto esse espelho reflete o que eu preciso mudar, não nele, em mim. Isso é um Natal. Alguém que mostra a verdade e não me condena por nada. E ele poderia muito bem ter me condenado, porque eu não valho uma picada de fumo.
Mas foi para te salvar que eu vim, cara. Não para te condenar. Agora, eu, se puder, eu corto, como Herodes fez com João Batista, e eu vou cortar o pescoço de todos que me incomodam. Ninguém vem a essa igreja porque eu vou ficar com um facão ali na porta. E como que nós vamos falar de alegria? É a liturgia, o domingo da alegria, né? Simbolizado na cor rosa, né, da vela, que vai iluminando, vai clareando, vai esclarecendo, vai diluindo, vai se tornando leve. A alegria consiste justamente nisso. Ver tanta coisa negativa em mim e saber que alguém não me abandona. Ficai firmes, ficai firmes. Não desanimem de ver tanta coisa ruim. Aliás, se alegrem porque se está vendo as coisas ruins em você, é porque Deus está em você. Porque se Ele não estiver, eu não consigo ver nada, senão nos outros. Pensemos nisso. Isto é alegria. Não desistirmos de Deus por aquilo que vemos em nós. Porque o seu Natal foi e é exatamente por esse motivo só. Me levar à sua estatura.